Olá, galera do nono ano. Gente, olha só. O objetivo da nossa aula de hoje é nós iniciarmos um novo capítulo, uma nova unidade do nosso livro, tá? Que é a unidade 1, tá ok? Referente à semelhança. Tu vais perceber que o objetivo final para esse estudo mesmo é trabalhar com semelhança de triângulo e, por fim, isso aí desencadear num assunto chamado Teorema de Tales, tá certo? Porém, de imediato eu preciso primeiramente saber o que vem a ser uma semelhança para todo e qualquer polígono, para que depois eu venha restringir para os triângulos, tá certo? Lembrando que a ideia de estar fora de ordem aí é porque a gente já conversou, o livro ele não segue uma sequência lógica de assunto, e nós precisamos fazer essa reorganização aí, tá ok? Então, bora lá comigo, página de 10 até a 13, tudo bem? Vamos lá olhar. Olha só, quando, gente, eu pego lá no teu material e ele fala sobre semelhança, a primeira coisa que é feita é ele definir para a gente que vem a ser a palavra semelhança, né? Então, quando você pensar na palavra semelhança, vem à nossa cabeça o quê? Que é algo parecido. Porém, é interessante dizer que para matemática, para geometria, de fato, isso não é suficiente necessário para afirmar que há ou não semelhança. Vais perceber que é necessário algo um pouco mais preciso, vai ter algo um pouco mais formal para que essa semelhança ela venha a ocorrer de fato, tudo bem? E isso ela vai se desencadear daqui a pouco em duas propriedades, tá ok? Então, olha só, mas antes de mais nada, bora ver a noção intuitiva. Se você pegar esses dois mapas aqui, ó, a gente pode afirmar que eles são semelhantes. Por quê? Porque quando você olha o mapa, eu percebo que eles têm a mesma forma. São dois mapas do Brasil. Um, na verdade, é o quê? Eles têm tamanhos diferentes. O maior aqui, que está em verde, ele é uma cópia ampliada do menor, que está aqui em amarelo, tá certo? Ou laranja, lá como você enxerga, certo? Então, nesse sentido, aqui eu afirmei que eles são semelhança. Porém, tu achas que é suficiente necessário eu afirmar isso ou precisa de algo mais formal? Precisa, né? Porém, ele fala para a gente aqui uma noção ainda um pouco intuitiva. O que vem a ser a palavra semelhança? É quando eu tiver geometricamente figuras que são iguais, porque automaticamente iguais elas são também semelhantes, ou se uma delas for ampliação da outra, ou a redução, se você quiser ler ao contrário. Pode perceber aqui que eu tenho duas figuras. Se eu pegar esse compassinho aqui e dar uma ampliada, eu chego nesse compassão aqui. E se eu pegar novamente esse compassão e der uma reduzida, eu volto para esse. Então, eu consigo fazer o quê? Essa, né, bifurcação, que é essa dimensão. Trabalhar com as duas figuras na ampliação e na redução. Tá certo? Então, isso eu posso fazer porque os ângulos eles são iguais, tá certo? Então, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Porém, aqui no lápis, ó, não tem nenhuma relação que faça nos parecer que isso aqui é semelhante, né? Então, por isso, ele não é semelhante. Nesse caso aqui, não tem nem a mesma forma. Um é mais grosso que o outro, tá ok? E não tem o mesmo tamanho. Mas bora lá ver, como eu sempre falo para você, o que vem a ser uma definição mais formal para a matemática para a semelhança. Então, como é que vai ser? Olha só. Primeiramente, para que dois polígonos sejam semelhantes dentro da matemática, na geometria, eles vão ter que obedecer as seguintes situações. Primeira, ter ângulos respectivamente congruentes, basicamente é ângulos iguais, tá ok? E ter lados respectivamente proporcionais, que essa palavra aqui ela vai ser muito importante para a gente a partir de agora, porque essa parte é de proporcionalidade, teorema de Tales, semelhança de triângulo, a gente vai mexer muito com essa noção de proporcionalidade de figura. Então hoje a gente vai estar vendo o que vem a ser, né, essa proporcionalidade, e mais à frente a gente vai falar com muito mais ênfase quando for o assunto de fato que vai mexer com isso aí. Então olha só, para eu provar que os ângulos são congruentes, é quase sempre no olhômetro. Agora, para saber se eles são proporcionais, eu preciso primeiramente achar o que é isso aqui, ó, uma razão de semelhança. Diz o que vem a ser para a matemática uma relação, uma razão de semelhança. Nada mais vai ser, gente, do que você fazer uma operação entre os lados correspondentes dessas figuras e perceber que ao fazer essa relação aí, que no caso vai ser uma divisão, a medida ela vai ser constante, ela vai ser igual. Como assim? Primeiramente, bora ver a definição que o livro te dá. A razão de semelhança entre dois polígonos vai ser a razão, a divisão que existe entre qualquer lado do primeiro e o lado correspondente do segundo. Né? Como eu sempre digo, o livro ele fala, né, de uma forma assim, um pouco técnica, mas já a gente vai entender em forma de exemplo. Olha só esses dois retângulos aqui, olha a solução para mim. Primeiro passo é
que vem a ser a razão de semelhança? Razão, eu quero que você pense que vai ser uma divisão. Você vai montar uma divisão entre os lados que são correspondentes. Como assim correspondente, professor? Se eu estou trabalhando com a largura desse retângulo, aí eu não posso trabalhar com o comprimento do outro. Ou seja, largura relaciona com largura, comprimento relaciona com comprimento. Então, eu vou primeiro achar a minha primeira razão entre as medidas da largura. Olha só. Então, eu vou pegar o 24 e o 16. Gente, a ordem tanto faz. Nesse caso aqui, eu estou relacionando o maior com o menor, mas se você fizer o contrário, isso aí também não vai alterar, já que a razão vai ser a mesma, só que no caso vai dar, né, outro resultado. No caso, se você fizer o contrário, né, continuará dando uma outra situação aí. Mas por enquanto, olha lá, olha o que a gente vai fazer. Peguei o 24, peguei o 16. Como eles são frações redutíveis, o que eu posso fazer? Divide aqui, ó, né? Quando eu faço a simplificação, eu chego na minha fração irredutível. Guarda esse valor aí para mim, ó, 3 sobre 2. Vou fazer o mesmo agora para os meus comprimentos, 30 e 20, olha aí, ó. Fiz a razão, olha aí a simplificação. Quando eu simplifico por 10, eu chego no seguinte resultado, olha, 3 sobre 2. Ah, que bacana. Tenho certeza que vocês devem ter percebido que ao dividir, né, os segmentos correspondentes, eu cheguei em valores o que? Iguais. Esses valores iguais é justamente a definição de razão proporcional, né? Eu faço as respectivas divisões e quando eu perceber que as divisões dão o mesmo valor, seja um valor constante, então eu posso afirmar que de fato essas duas figuras elas são semelhantes. Então eu concluo assim, ó, como os lados correspondentes são proporcionais, então os retângulos ABCD e EFGH são semelhantes, tá certo, gente? Basicamente é isso que vai acontecer, tudo bem? Então agora eu vou fazer contigo esse exemplo do livro. Para que fique um pouco mais claro, eu vou resolver com você duas questões lá do teu material, né, da parte de exercício, que é pense e responda a página 14. Eu estarei resolvendo com você a questão 1 e a questão 5, tá ok? Que vai te dar um suporte maior para quando você for lá resolver os exercícios sozinho e conseguir entender. Então, olha o que ele faz na primeira questão. Estes retângulos são semelhantes? Então, eles estão perguntando para você, agora com o conceito matemático, se os retângulos são semelhantes. Meu primeiro passo é olhar para o respectivo ângulo. Nesse caso, como são dois retângulos, eu já sei que o retângulo, todos os retângulos têm os lados iguais a 90 graus. Então, automaticamente, a primeira propriedade já foi satisfeita. Rapidamente falando, gente, quase sempre os ângulos já são iguais. O que você tem que provar é para a medida dos lados achar, na verdade, a razão de semelhança. Então, olha o que a gente vai fazer. Olha lá a solução. Primeiro passo, eu vou fazer o quê? Vou achar a minha respectiva razão de semelhança entre os segmentos correspondentes. Então, olha lá, largura com largura, comprimento com comprimento. Olha só, bora fazer nossa primeira razão. 1 está para 3. Nesse caso aqui, 1 sobre 3 não dá mais para reduzir, guarda essa informação aí para mim. Agora eu vou trabalhar com a minha segunda razão, que é os comprimentos. 2 está para 4, tá certo? Pode perceber, gente, ainda que dê para simplificar, não importa com isso, eu quero que tu enxergue o seguinte, vai dar o mesmo valor? Não, né? 1/3 é diferente de 2/4. Como eu não consegui provar que as razões de semelhança são iguais, então eu não posso afirmar que esses triângulos, no caso, são semelhantes. Automaticamente eles são o quê? Não são semelhantes. Eu concluo o quê? Como os lados ABCD não é proporcional ao lado AB', C', D', então os retângulos não serão semelhantes. Lembrando, só é semelhante se eu consigo provar o quê? Se os lados correspondentes aqui derem o mesmo valor, tá? O mesmo valor da divisão aqui, no caso, não deu, provando assim pra gente que não é o quê? Semelhante, tá certo? E aí tem a quinta questão, tá ok? Que ele pede o quê? Ele já afirma, olha só esse tipo de questão, que quase sempre é o que cai. Ele já afirma para você que a figura são semelhantes, no caso aqui ele está falando do trapézio, olha aí, mudando um pouco, tá? É qualquer polígono. Então, o que eu quero que ele quer saber quase sempre? Achar um dos segmentos da questão. Então, qual vai ser nosso procedimento? Ele quer que nós achemos essa medida aqui, ó, AB. E também quer que a gente ache esse ângulo aqui, ó, H. Antes de mais nada, gente, eu quero que você observe uma coisa para mim. Pode perceber que esse retângulo, eles não estão na mesma direção, mesmo sentido. Na verdade, eles estão o quê? Retrovertido, esse aqui, ó. Eles adoram colocar a questão assim, que justamente como é muito fácil fazer a equiparação de lado, então eles gostam de estar mudando a ordem. O
que é para prejudicar a nossa análise, tá? Mas nesse caso que a questão foi boazinha, porque ele já falou quais os lados correspondentes. Olha aqui, ó. Ele fala que o lado correspondente a AB é esse aqui, ó. É F. Olha aí, ó. E ele fala que o segmento correspondente a BC, esse aqui, ó, da base, ó, BC, é esse bem aqui, ó, GF. Ótimo. Com isso, então, tem como eu montar a minha razão, então eu já vou fazer direto, ó. Como os trapézios são semelhantes, então quer dizer que os lados correspondentes já são proporcionais, porque ele já afirmou que é semelhante. Então, eu já vou montando direto a minha proporção. Essa é a diferença de questão assim para questão em que não é correspondente. Então, olha o que eu fiz. Montei a razão em cima daquele resultado da correspondência. Ó. AB vai estar para EF, como eu falei lá na questão, ó, AB é F, enquanto que BC vai estar para quem? FG, tá certo? Com isso, olha meu segundo passo. Fui na questão e tirei quanto vale cada segmento. Olha, o BC vale 21, o FG 14 e o EF 10. De onde eu tirei isso? Ó, da própria questão, certo? Quando você fez essa pequena substituição, olha que bacana, deixa de ser uma proporção algébrica e virou uma proporção basicamente numérica em que eu tenho apenas uma variável. E dá para eu resolver, tá certo? Tem gente que gosta de mudar esse valor do segmento como x, y, enfim. No caso aqui eu vou chamar de segmento de AB mesmo, porque é o que ele quer. Tá? Cheguei aqui, percebi que é uma proporção. Como é que eu resolvo proporção? Multiplicando x da Xuxa. Lembra lá? Então, olha aí, ó. Se eu multiplicar 14 vezes AB, dá 14AB. Se eu multiplicar 21 vezes 10, 21 vezes 10. Faz essa multiplicação e dá o quê? 210. Como o 14 está dividindo, ele passa, está multiplicando, ele passa dividindo. E quando você fizer essa divisão aqui, ó, com calma, 210 por 14, você chega em 15. 15 centímetros. O que é isso, professora? 15 centímetros? Bota lá. Quer dizer que este segmento aqui, ó, que não foi dado, porém, como a questão afirmou que era semelhante, eu posso afirmar que ele é o quê? 15 centímetros pelo cálculo aqui. E para fechar, a medida de H. Quanto seria esse ângulo H? Esse aqui ele é imediato. Como eu falei para vocês que os trapézios estão retrovertidos, gente, então eu tenho isso aqui, ó, que esse H, na verdade, está na posição, ó, do D. Nesse sentido, se o D vale 55, então eu posso afirmar que com certeza o H também é 55. Com isso, fechando o nosso raciocínio, já que a questão fala que os trapézios são semelhantes. Tudo bem, galera? Então, foi esse o recado de hoje, tudo bem? Eu quero que você vá lá na página 14, faça os demais exercícios, tá? Continue os teus estudos e a gente vai estar seguindo por aqui, te ajudando da melhor forma possível. E logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos. Tudo bem? Não te esquece que eu sempre vou estar mandando para você as resoluções. Acompanhe aí pelas nossas redes sociais, acompanhe aí pelo nosso WhatsApp do Grupo dos Pais, que tudo vai estar sendo mandado lá. Tudo bem, galera? É isso, um abraço, obrigado e até a próxima.